Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Mateus, capítulo 27, versículo 3 em diante. Veja-se perto de você, tem alguém sem o Evangelho, sem a Bíblia. Aí você chega perto dessa pessoa e mostra onde nós vamos ler. Divide agora esta refeição, porque Jesus disse que a sua palavra, a palavra que ele prega é espírito e vida. E ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então divide com esta pessoa a leitura agora, porque ela vai estar se alimentando. Tem alguém perto de você sem a Bíblia? Dá uma olhada do lado aí. Dá uma olhada do lado. Tem alguém? Chega lá perto da pessoa. Muito bem. Diz assim: então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Amém? Você crê nessa palavra? Então, faça todo o possível agora para dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. A mais forte, a mais vibrante, a mais poderosa. Aplaude a Deus com toda a força do teu corpo, com toda a força da tua alma, com todo o teu entendimento. E até você que está pela primeira vez hoje na igreja, diga glória a Deus. Todos que estão aqui dentro, enquanto aplaude, abre a boca e diga glória a Deus. Diga bem alto: glória, glória, glória a Deus. Porque o nosso Deus é digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória. Então glorifica mais ainda. Senhor Deus e Pai, a tua palavra vai ser pregada agora. Usa os nossos lábios, Senhor, fala através de nós. Fala com aqueles que estão aqui na igreja e fala com aqueles que estão ouvindo através da rádio. Fala, meu Deus, a pessoa que está trabalhando. Fala a pessoa que está doente no hospital. Fala com aquele que está numa cadeia. Fala com aquele que está viajando. Fala com aquele que está na sua casa. Fala com os que estão aqui dentro desta igreja. Fala com todo o teu povo. Envia a tua palavra agora e que ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, assim seja. Amém. Diga amém, Jesus. Quem crê que Deus está neste lugar? Você tem liberdade aqui dentro. Amém? Você tem total liberdade, porque diz assim o Evangelho: Deus é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então vamos agora analisar o trágico fim e o trágico destino de Judas Iscariotes. Muitas pessoas, ao ler um trecho como esse, têm raiva de Judas e ao mesmo tempo sente pena. E de fato, Judas teve um papel tão ruim nessa história toda, um papel tão vergonhoso, que o nome Judas se tornou sinônimo de traidor. Quando a gente lembra de Judas, a gente sabe que foi um homem que agiu muito mal na sua vida. Mas eu quero te mostrar agora um aspecto novo sobre Judas Iscariotes, sobre o homem Judas Iscariotes, sobre o ser humano Judas Iscariotes. Você sabe que toda pessoa quer a salvação. E
Judas Iscariotes, quando começou a seguir Jesus, ele também queria. Mas alguma coisa foi acontecendo ali no meio do caminho e Judas Iscariotes começou a seguir Jesus como um interesseiro, preocupado apenas consigo mesmo. Ele ficou encarregado da bolsa de Jesus, e as ofertas que o povo dava, Judas tomava conta. E em outro trecho do Evangelho nós descobrimos que Judas era ladrão, que ele roubava o dinheiro que era lançado naquela bolsa. Judas era o tesoureiro do Senhor Jesus, e ele roubava. Judas queria que Jesus fosse o Messias de Israel, aquele que iria vencer César e expulsar os romanos da Palestina e mandar para fora da Judéia de Israel os soldados romanos. Ele queria um governo político do Senhor Jesus, e aí ele começou a usar a parte espiritual para misturar com a parte política. E eu acredito que foi aí que ele começou a tropeçar. Quando Judas começou a ver o mundo como sua esperança, e a ideia de se tornar um dos ministros do governo de Jesus, depois que ele derrubasse César, depois que ele se tornasse rei de Israel, aquela ideia de Judas ter poder e quem sabe ser o ministro da fazenda, porque ele já era o tesoureiro, já cuidava do dinheiro, aquilo foi criando uma ambição em Judas. Judas se tornou cínico, Judas se tornou egoísta. Mas ele está lá com o grupo. Sabe o que me chama a atenção, igreja? Quando eu fico sabendo que uma pessoa está agindo mal no nosso meio, às vezes até um obreiro está agindo mal, fico sabendo ou trazem para mim, eu fico quieto. Dificilmente eu tomo uma providência. Não é por negligência, não, ou por falta de interesse. Mas eu fico analisando como Jesus tratou Judas. Jesus sabia que Judas era ladrão, Jesus sabia que Judas era falso, mas nunca Jesus acusou Judas Iscariotes. Nunca Jesus envergonhou Judas na frente dos outros discípulos. Jesus sabia de todas as coisas erradas que Judas fazia e sabia até o que ele iria fazer. Ele sabia até o que Judas iria fazer. Coisas que Judas ainda não tinha feito, Jesus já sabia. Mas Jesus nunca esculachou, nunca criticou e nunca expulsou. Mesmo sabendo das falhas de caráter de Judas Iscariotes. Então é por isso que na igreja, quando eu fico sabendo das coisas, eu não tomo providência, não. Pode falar o que quiser, pode falar até mal de mim. Não tomo providência. Eu nem entro na questão, porque eu vejo que foi assim que Jesus agiu. Veja só, Judas já está com Jesus há 3 anos e meio. Ouviu todos os ensinamentos, desde o sermão da montanha até a Santa Ceia. Judas foi testemunha ocular do poder de Jesus para curar doentes, para ressuscitar mortos, para expulsar demônios. O dom da palavra que Jesus manifestava quando Jesus abria a boca em parábolas, quando Jesus pregava, Judas estava lá junto com o grupo durante 3 anos e meio, dia e noite. Quando chegou a última semana do ministério de Jesus, Judas Iscariotes percebeu que aquele barco estava prestes a afundar. Judas começou a pensar: eu entrei numa canoa furada. Não se fala em outra coisa a não ser da prisão de Jesus e da perseguição a ele, o ódio que tem as pessoas de Jesus, os líderes religiosos. César está de olho nele, Pilatos, Herodes. Judas Iscariotes só analisava o lado político. Ele viu que a coisa estava feia. Ele falou: eu vou cair fora,
Mas eu não vou sair com uma mão na frente e outra atrás, não. Eu vou cair fora, mas eu vou arrumar a minha vida. Então Judas Iscariotes procurou os piores inimigos do Senhor Jesus. Procurou os sacerdotes, os principais da sinagoga, e disse a eles: eu sou um dos discípulos de Jesus, mas estou deixando o Mestre. Estou disposto a entregá-lo nas vossas mãos. O que me dareis? O que vocês querem me dar para que eu entregue Jesus nas vossas mãos? E eles negociaram a vida de Jesus pelo preço de 30 moedas de prata. Este preço, essas 30 moedas de prata, representava o valor de um escravo, porque naquela época havia escravidão de todo tipo, escravidão branca, negra, de todo tipo. Bastava uma pessoa não ter dinheiro para pagar suas dívidas, ela era escravizada. Então, a pessoa que não pagava a dívida podia ser vendida posteriormente por 30 moedas de prata. E o Senhor Jesus, o Senhor dos senhores, o Senhor de todos os homens, o maior de todos, o preferido, o escolhido entre milhares dos melhores, o melhor dos melhores, o único ser humano que valeu a pena viver nesta terra. Nunca houve ninguém como ele. Ele foi avaliado pelo preço de um escravo. E Judas Iscariotes fez uma verdadeira liquidação do Senhor Jesus. Recebeu as 30 moedas adiantadamente. O negócio está fechado. E perguntaram a Judas: como que nós o prenderemos? Judas disse: tem um lugar que ele sempre vai. Tem um lugar que ele sempre aparece, onde ele sempre está com os discípulos. Eu vou levar os soldados do templo até lá. Veja, não eram os soldados romanos, eram os guardas do templo, os guardas do sumo sacerdote Caifás. Eu vou conduzir os soldados do templo até lá. E quando estivermos lá, no acampamento de Jesus, eu vou levar vocês até Jesus. O homem a quem eu beijar é este, prendei-o. Porque Judas combinou o código do beijo. Porque Judas traiu Jesus com um beijo. Por que o beijo? Porque os homens naquela época não usavam ternos e nem calça comprida. Usavam aquelas roupas largas que pareciam vestido, com aqueles panos, aqueles mantos. E quando vinha a noite, eles colocavam o manto sobre a cabeça e protegia do frio e do sereno, porque à noite a temperatura cai muito. E Jesus costumava ficar no Jardim das Oliveiras, num lugar chamado Getsemane, um lugarzinho de oração, reservado para ele só para oração. Ele ficava sempre ali. Quantas noites ele passou ali em oração? Judas conhecia bem aquele local. E todos os homens se vestiam igual. E logo após a última ceia do Senhor Jesus, Judas sai do cenáculo e ele vai buscar os guardas do templo, porque ele está sabendo que daqui a pouco Jesus irá para o Getsemane. Então o código do beijo era para identificar Jesus no meio de outros homens ali na escuridão. Porque os homens, além de usar roupas iguais, eles não faziam barba diariamente. Todos tinham bigode e barba, inclusive o Senhor Jesus. E todo homem de bigode e barba fica muito parecido, quase não aparece a fisionomia do rosto. À noite, então, todo mundo é igual. Com aquela roupa comprida, tipo um vestido.
de barba e bigode, o capuz na cabeça, o código do beijo era necessário para que os guardas não prendessem o homem errado. Por isso que Judas falou: aquele a quem eu beijar, é esse, prendei-o. E veja só, Judas tinha tanto conhecimento e intimidade com Jesus, que ele sabia as menores diferenças de traço. Ele conhecia Jesus até no escuro. Ele andou com Jesus. Ele aprendeu com Jesus. Ele conhece Jesus tão de perto, que ele sabe a diferença entre Jesus e Tiago, que era irmão do Senhor e muito parecido com ele. Ele sabia muito bem a diferença entre Jesus e Pedro. Ele sabia os detalhes de Jesus até no escuro. Veja, vai acompanhando o conhecimento que ele tinha de Jesus. Então ele chega com os guardas com as tochas nas mãos, as pessoas com varapaus e porretes. O Getsemane fica muito mal iluminado. Então Judas olha bem, vai diretamente para Jesus e ele beija o Senhor Jesus. Nesse momento o Senhor Jesus é preso. Primeiramente é levado para a casa de Anás e depois para a casa do sumo sacerdote Caifás. E é sexta-feira de madrugada, as primeiras horas da sexta-feira. Jesus está na casa de Caifás e mesmo sendo sexta-feira, 1 ou 2 horas da madrugada, ou 3 horas da madrugada, eles conseguem reunir o Sinédrio. O Sinédrio era o conselho religioso do templo, onde estavam os homens mais sábios e os anciãos, os mais idosos. Onde estava a diretoria do templo, os homens mais cultos e os que mais conheciam a Torá, a Bíblia de Moisés, o Antigo Testamento. Eles conseguem reunir o Sinédrio e fazem um julgamento de Jesus. Dizem que Judas forçou a prisão de Jesus para que Jesus antecipasse o seu reinado, para que Jesus tomasse a decisão de derrubar Pilatos e César. Dizem, mas Jesus não reagiu à prisão. Jesus foi conduzido docilmente até a casa de Caifás, onde ele começou a apanhar e a ser torturado. Naquela casa, julgaram o Senhor Jesus religiosamente. Veja bem, é o sinédrio do templo. Não está ali Pilatos, não está ali Herodes, não tem nenhum romano. Jesus está sendo julgado pelos próprios judeus religiosos, pelos diretores da igreja, pelos donos daquela religião. É um julgamento religioso. E eles querem acusar Jesus de ter declarado que ele era o Filho de Deus. E Jesus não diz nada, por isso que eles começam a torturar Jesus. Confessa, você é o Filho de Deus? E Jesus não responde nada. Até que no momento, eles dizem para Jesus: se tu és o Cristo, fala logo. E Jesus diz: tu o dissestes, mas eu vos digo que muito em breve, veja bem, muito em breve, vereis o Filho do Homem. Ele não disse o Filho de Deus. Vereis o Filho do Homem assentado à direita de Deus e vindo com os anjos do céu com todo poder e glória. Neste momento eles disseram: aí está a prova, blasfemou, é réu de morte. Esta foi a acusação de Jesus. Você sabia que Jesus nunca disse para ninguém que ele era o Filho de Deus? Jesus era tão humilde que toda vez que ele falava dele mesmo, ele dizia o Filho do Homem. Toda vez que ele falava dele mesmo, ele dizia o Filho do Homem. Ele disse apenas que ele era o Filho do Homem, ele não falou que era o Filho de Deus. Então disseram: blasfemou, está dizendo que é o Filho de Deus, é réu de morte. E o Sinédrio condenou Jesus. Então eles iam pegar Jesus dali
e levar para Pilatos, para que agora Jesus fosse julgado pelo tribunal civil, pelo tribunal político, pelo tribunal do mundo, pelo tribunal dos homens, para que Jesus fosse julgado pela justiça dos homens, porque pela justiça da religião ele já foi condenado. Nesse momento já é mais ou menos de manhã, o dia está nascendo. Jesus foi torturado à madrugada, não comeu nem bebeu, só apanhou, e de manhãzinha ele está sendo conduzido para Pilatos. É nesse momento que bate em Judas Iscariotes um sentimento de perda, um remorso tão grande. A sua consciência fica tão pesada. Aquelas 30 moedas parecem se transformar num fardo que ele não vai aguentar carregar. Ele está arrasado. Judas Iscariotes desmoronou, perdeu a estrutura. Quando ele vê que Jesus foi condenado pelo Sinédrio e que agora ele será julgado por Pilatos, antes que aconteça o julgamento de Pilatos, Judas Iscariotes toma uma decisão. Arrependido, ele vai procurar o Sinédrio. Ele vai procurar o sumo sacerdote e os religiosos, arrependido, e um caso urgente, um caso de vida ou morte. Ele vai ali para desfazer o negócio. Ele quer cancelar a venda. Ele quer devolver o dinheiro. Ele quer cancelar o negócio. Então ele vai arrependido, muito arrependido. Veja o versículo 3. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos. Ele está arrependido. Versículo 4, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Muito bem, amados. Para uma pessoa receber o perdão de Deus e a salvação, qual a primeira coisa que a pessoa precisa segundo o Evangelho? Toda pessoa que quer o perdão, primeiro precisa mostrar que está arrependida. Tem que estar arrependida. E Judas Iscariotes está arrependido. Muito, muito arrependido. Ele quer consertar o erro e, cheio de arrependimento, ele procura lá os príncipes, está levando as moedas para desfazer o negócio. Ele está querendo voltar atrás. Arrependimento significa voltar atrás. Está aqui as moedas, eu quero voltar atrás. Não quero mais, eu quero cancelar o negócio. Ele não apenas está mostrando que está arrependido, como está provando que está arrependido. Porque não adianta a pessoa falar, estou arrependido, e não deixa a coisa errada. Não adianta. Judas está arrependido e provando isso, está devolvendo as moedas. Veja, arrependimento de verdade, hein? Preste atenção. Arrependimento de verdade. A primeira coisa que uma pessoa precisa para receber o perdão e a salvação é arrependimento. Vamos acompanhar a tragédia da vida de Judas. A pessoa, para ser perdoada e salva, precisa de arrependimento. Veja comigo o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 17, versículo 3 e o 4. Nesta ocasião, Jesus estava ensinando e ele disse: olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Jesus estava ensinando, tem que ter arrependimento para a pessoa receber perdão. E se teu irmão pecar contra ti 7 vezes no mesmo dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo, arrependo-me, então perdoa-lhe. Você está compreendendo? A pessoa, para receber perdão, tem que ter arrependimento.
A primeira coisa é arrependimento. Judas está preenchendo o primeiro requisito. Ele está profundamente arrependido e está devolvendo as 30 moedas. Ele quer desfazer o negócio. Esse dinheiro não me interessa. Esse dinheiro é maldito, eu não quero. Ele está deixando o motivo do seu pecado, a ganância. Ele era ganancioso, egoísta. Ele se arrependeu e não é mais ganancioso. Ele deixou a ganância. Ele está provando que está arrependido de verdade. Muito bem, o primeiro requisito ele já atendeu. A segunda coisa que a pessoa precisa fazer para ser perdoada e ser salva é a confissão dos pecados. A pessoa precisa confessar que é pecadora. A pessoa precisa fazer uma confissão diante de Deus, não diante de padre, não diante de homem, diante de Deus. Ela tem que confessar: eu sou pecador. E veja que Judas preenche essa segunda condição, porque aqui no versículo 4 ele diz: pequei. Que pecado, Judas? O que você pecou, Judas? Eu pequei traindo sangue inocente. Aí está a confissão de pecado. Mas apesar do arrependimento e apesar da confissão de pecado, por que Judas Iscariotes não foi salvo? Por quê? Ah, pastor, foi porque ele se matou. Tá certo, é uma das causas, porque Deus diz: não matarás. Não matar os outros e também não se matar. Só Deus que pode tirar a vida sua ou de alguém. Ninguém pode se matar. Certo? Judas se suicidou, ele matou, ele se matou. Então, tudo bem, é uma das causas. Mas esse suicídio de Judas poderia ter sido evitado. Preste atenção. Não foi por causa apenas do suicídio, porque o suicídio foi um ato tresloucado, desesperado, descontrolado. O suicídio foi uma coisa feita na hora que ele perdeu a cabeça, na hora que ele realmente se descontrolou. Mas foi consequência. Veja, o que faltou para Judas ser salvo antes de se suicidar, antes de se matar? Qual foi o erro de Judas? Primeiro vamos ver o erro de Judas e depois ver o que faltou para ele. O erro de Judas. Porque a pessoa pode errar, amados. A pessoa pode errar. A pessoa pode se arrepender de verdade. E se a pessoa deixar o pecado de verdade, ela é salva. Mas o que faltou aqui então, veja, primeiro, o erro de Judas. Ele procurou uma falsa religião. Ele procurou socorro na religião que ele tinha. Ele foi lá no templo desesperado, mostrou que estava arrependido. Está aqui as moedas, não quero mais esse dinheiro maldito. Ele confessou o seu pecado. Eu pequei traindo sangue inocente, por favor me ajudem. E na religião dos homens, o que disseram para ele? Que nos importa? Isso é contigo. A religião humana não pode dar resposta para você na hora do teu desespero. Uma religião dos homens não pode tirar o remorso, a culpa, o arrependimento, não pode te dar alívio. Judas foi buscar alívio ali na sua religião, na sua igreja, com o seu sacerdote, e ele não sentiu paz, pelo contrário, ele ficou decepcionado. Isso é problema seu, isso é contigo, o que nos importa? Veja, o que nos importa? Judas ficou tão decepcionado que ele pegou as 30 moedas de prata e ele atirou para dentro do templo, jogou lá dentro. Não quero esse dinheiro, jogou lá dentro e começou a chorar, ficou desesperado, ficou como um animal ferido, ficou descontrolado. Porque a religião do homem, a religião humana, não pode dar alívio a ninguém, não pode dar paz a ninguém. Veja, aí foi o erro de Judas, ele procurou a religião dos homens. Continuando o erro, Judas sai dali, arruma uma corda,
Ele vai até o lixão de Jerusalém, um local que era conhecido como Hades, onde se queimava o lixo da cidade dia e noite. Uma vez Jesus fez uma pregação naquele local dizendo: olha, o inferno é assim, o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Aquele lixão na cidade Jesus usou para fazer uma pregação uma vez. O inferno é assim. Judas então, ele pega a corda e se dirige para aquele local, o Hades de Jerusalém, o inferno de Jerusalém. Olha a falsa religião, para onde conduz a pessoa? Para o inferno, para o Hades. Ali era um precipício, um barranco alto, e lá embaixo todo mundo jogava o lixo e punha fogo, queimava dia e noite. Tinha o tronco de uma árvore que saía do barranco. Judas Iscariotes pegou aquela corda chorando e ele amarrou bem aquela corda. E as pessoas percebem que ele está fazendo um preparativo para o suicídio. Ele pega a corda, amarra bem no seu pescoço. Todo mundo que está ali é para ver a tragédia. Sabe, quando a pessoa está indo para o inferno, o mundo só assiste. A maioria não fala nada, a maioria não faz nada. Meu amado, minha amada, você está me ouvindo pregar esta mensagem, pois preste muita atenção. O mundo não se importa, a sua religião não se importa, mas o Senhor Jesus está enviando a sua palavra nesta noite para dizer a você: não se mate, porque eu sou o teu Salvador. Não se mate, porque eu estou contigo. Não destrua a sua vida, porque eu te amo. Confie em mim, porque eu vou te transformar. Mas a religião não se importa, o mundo não se importa. Você pode ficar lá na beira do viaduto dizendo que vai pular, e o pessoal vai até falar: pula logo que eu tenho que ir para a escola. Pula logo que eu estou atrasado, não posso ficar mais. Mas o Senhor Jesus não. Mas Judas Iscariotes está errando. Ele está arrependido, cheio de remorso, decepcionado, revoltado. Ele não suporta a ideia de carregar aquele tormento. Ele diz que eu pequei traindo sangue inocente. Ele está sendo culpado pela morte de um homem extraordinário. Judas não aguenta, ele tem vergonha dele mesmo. Então ele amarra bem aquela corda no pescoço e ele pula lá embaixo no Hades. E quando a corda estica, que dá aquele impacto, o peso da gravidade, o corpo caindo, e quando a corda estica, a batida é tão forte que Judas rompe nas suas entranhas e ele vaza por baixo os seus órgãos internos, o intestino delgado, o intestino grosso. Ele vaza, ele tem uma hemorragia, as suas tripas descem do corpo, o corpo ainda está lá, pendurado, mas vai descendo a sua parte inferior, as suas entranhas que descem até o Hades. Foi uma visão pavorosa, o sangue vertendo. Pedro descreveu isto. A morte de Judas foi muito trágica. Acompanhem comigo aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, quando Pedro fala sobre Judas, ele diz o seguinte no versículo 16: varões e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque foi contado conosco que alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com galardão da iniquidade e, precipitando-se, redentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Pedro ainda diz: e foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Acéldama, isto é, campo de sangue. Pedro descreveu aí a morte de Judas. Foi notório em Jerusalém, todo mundo passava. Nunca tinha visto um suicida como aquele, pendurado e as entranhas ligadas no corpo, vazando e pingando até lá embaixo no Hades, no fogo. E diziam: quem é esse homem aí? Quem foi esse que se matou? Ah, esse daí, Judas Iscariotes, o traidor de Jesus. Ficou notório em toda Jerusalém quem era aquele suicida. Esses foram os erros de Judas. Os erros. Mas o que faltou para Judas ser salvo
Ele não foi salvo. Jesus disse: ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe fora que não fosse nascido, melhor lhe seria que ele amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se lançasse no mar. Ai dele, ai daquele que trai o Filho do Homem. Judas não foi salvo, mas ele teve arrependimento, ele confessou o pecado. O que faltou para Judas ser salvo? Meu amado, minha amada, ele não deveria jamais, naquela hora de desespero, na hora de angústia, buscar o conforto na falsa religião, buscar o conforto nos homens. Judas deveria ter acompanhado o julgamento de Jesus ali com Pilatos. Ele iria ver Pilatos lavando as mãos. Ele ia ver Jesus carregando a cruz, subindo até o Gólgota. Ele ia ver a hora que o Senhor Jesus seria pendurado no madeiro. Ele iria ver ali aquele meigo nazareno agonizando, vertendo o seu sangue ali. E Judas poderia assistir tudo aquilo. E aí sim, arrependido, ele poderia chegar debaixo da cruz do Calvário e com seu rosto banhado de lágrimas, ele poderia dizer: Senhor, perdoa-me, porque eu traí sangue inocente. E naquela hora, eu tenho certeza, o Filho de Deus o teria perdoado. Se ele tivesse crido que Jesus Cristo é o Salvador da humanidade, se ele tivesse crido que Jesus é o Filho de Deus, se ele tivesse crido nas coisas que ele tinha ouvido, se ele tivesse acreditado, se ele tivesse esperado, jamais Jesus o teria condenado. Amado, não há homem na terra que não possa ser salvo. Não existe pessoa, por pior que seja, que não possa ser transformada. Você que está pensando em morte, o diabo está dizendo para você: tua vida não vale a pena, se mata, ninguém liga para você. Tua família não liga para você, teu pai não liga para você, tua mãe não liga para você, o teu marido não liga para você, a tua filha não liga para você, o teu namorado não liga para você, você é desprezado, humilhado, ninguém nota que você existe. Vai, se mata. O diabo está querendo te convencer que a saída é a morte, mas nós estamos aqui para dizer as palavras do Senhor Jesus: a saída não é a morte, a saída é a vida. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vim para que todos tenham vida e vida de verdade. Não se mate. Esquece. Isso é uma ideia do diabo. Porque tem a religião do homem que não resolve, e tem a religião do diabo que também não resolve. O diabo fala: se mata, põe um fim. Mas ouve agora esta mensagem. Ouça bem, você que não está pensando em se matar nem nada. Eu digo que você está cometendo um suicídio. Você que ainda não é batizado nas águas e não quer se batizar. E muitos dizem: não vou me batizar. Sabe o que é isso? Suicídio. Suicídio espiritual. Porque Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Ora, quem não for batizado irá para o inferno, irá para o Hades. Ah, pastor, mas sabe o que é? Eu já fui batizado quando eu era nenê. Quantos homens, quantas religiões de homens impedindo pessoas de entrarem no céu. Na época de Jesus já existia isso. Esses mesmos que mataram Jesus, Jesus falou deles: hipócritas, vocês não entram no céu e não deixam os outros entrarem. Disseram que você foi batizado quando era nenê, e você está acreditando que você é batizado? Se todos aqueles que morreram pensando nisso, confiando nessa religião dos homens, porque a Bíblia não manda batizar nenê nem criança, todos aqueles que estão lá no Hades, se eles pudessem voltar, eles acabariam com todos esses padres. Eles acabariam com aqueles que estão enganando e mentindo. Me desculpe se você é católico apostólico romano, mas se eles pudessem pelo menos mandar uma carta de lá do Hades, mandar uma carta para o padre, para o bispo, para o arcebispo, para o cardeal e até para o papa, se pudesse de lá do Hades mandar uma carta dizendo: olha, vocês falaram que eu era batizado quando era nenê, e como é que eu vim parar aqui no Hades? Eu quero ser salvo, como é que eu vim parar no Hades? Sabe o que eles vão te responder?
o que já responderam para Judas Iscariotes. E nós com isso? Isso é problema seu. Eles não entram e não deixam também os outros entrarem. E eles te responderiam isso. Isso é problema seu. O que temos nós com isso? O que nos importa? Você acha que quem inventa uma história dessa de batizar nenê, você acha que quem inventa uma coisa na Bíblia tem algum temor de Deus? Procure na Bíblia católica, procure em qualquer Bíblia do mundo. Você não vai achar ensinamento de batismo de nenê. Você não vai achar uma pessoa que é capaz de inventar uma mentira dessa. Você acha que ele está preocupado com a tua salvação? Você acha que ele se importa com a tua salvação? Eles não se importam. Eles se importam apenas com a religião. Eles querem batizar o nenezinho para que a pessoa cresça falando, eu sou católico. Só que nem vai na igreja e nem sabe porque é católico. Não teve fé. Amados, o que faltou para Judas Iscariotes ser salvo foi fé. A fé é o terceiro elemento. Tem que ter arrependimento, confissão de pecado e tem que ter fé. Tem que ter fé. E Jesus disse, quem tiver fé, quem crer e for batizado será salvo. O terceiro elemento é fé. Agora você, quando era nenezinho e foi batizado, não teve nenhum dos elementos. Você não teve arrependimento, porque criança não se arrepende, neném não se arrepende. Não teve confissão de pecados, porque nenezinho não fala. E não teve fé, porque nenezinho não consegue crer nada. Então o teu batismo infantil não vale nada. E eles estão dizendo que vale. Porque eles só querem que você diga que é católico. Eles só estão preocupados com a Igreja Católica Apostólica Romana. Jesus disse, hipócritas, vocês não entram e também não deixam os outros entrarem. Hoje é o último esforço antes do batismo, que eu estou pregando sobre batismo. Domingo que vem você não vai me ouvir pregar sobre isso. Você vai me ver diferente domingo que vem. Domingo que vem eu vou estar calminho. Mas eu vou ficar mais calmo ainda se no domingo que vem eu souber que sábado você creu e foi batizado e foi salvo e escapou do Hades, escapou do inferno, escapou da morte eterna. Mas hoje eu tenho que ser assim. Eu tenho que falar de um jeito que você pare para pensar. Que você pare. Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. Faltou fé para Judas Iscariotes. Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Por que quem não crer será condenado? Porque quem não crer não vai se batizar. E se não se batizar, é lógico que não vai ser salvo. Porque a pessoa que crê, ela fala, eu quero me batizar. A pessoa que crê, ela fala, eu quero me batizar. Não adianta nada você ficar frequentando a igreja, recebendo bênçãos. Judas Iscariotes comia com o Senhor Jesus. Judas Iscariotes ouvia as mensagens de Jesus, assistia os milagres de Jesus. Qual foi o erro de Judas então? O que faltou para ele ser salvo? Já que ele teve arrependimento, confissão de pecado, faltou a fé. Ele não se lembrou ali que está escrito em São João 6,53, Jesus dizendo, a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue não tem parte comigo. Mas quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem parte comigo. E eu ressuscitarei no último dia. Você acha que Judas teve fé nisso? Teve coisa nenhuma. E na hora que o Senhor Jesus estava servindo a Santa Ceia, veja, vamos voltar para aquela sexta-feira que Judas se matou. Vamos voltar para ela. Nós estamos na sexta-feira. Judas está aqui na beira do precipício para saltar para o Hades, para a morte eterna. Ontem, quinta-feira, ele jantou com Jesus. Ontem, quinta-feira, será que ele não se lembra? Está aqui registrado em São Mateus, capítulo 26, versículo 28. Jesus, na hora da janta, ontem, quinta-feira, na última ceia, ele pegou o cálice de vinho e mandou todos beberem, inclusive Judas. Inclusive Judas. Ele diz, bebei dele todos. Por quê?
Veja o versículo 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Por que Jesus disse derramado por muitos? Por que ele disse derramado por muitos? Porque não é todo mundo que quer. Ele dá para todos. Bebei dele todos. Mas ele fala, esse é meu sangue que é derramado por muitos. Porque muitos são como Judas Iscariotes, traem o Senhor Jesus. Ele verteu até a última gota de sangue, mas para a pessoa isso não vale nada. Ela nem acredita que Jesus está vivo. Ela não tem fé. Ela tem uma boa consciência, procura andar direitinho, procura fazer o bem, procura andar certinho, mas não acredita no sacrifício de Jesus. Judas está aqui, olha, sexta-feira, à beira do precipício, ele vai se matar. Era só ele lembrar ontem, quinta-feira, na hora da janta, Jesus, espera aí, eu não vou me matar não, eu não vou me matar. Jesus mandou beber aquele cálice e ele disse, isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento que é dado para a remissão de muitos. Nessa hora ele devia ter tirado a corda do pescoço e devia ter buscado o autor da fé. Ele devia ter acreditado no sangue de Jesus. Por acaso Judas não se lembrava logo no comecinho, quando Jesus passou perto de João Batista no Rio Jordão? João Batista apontou para o Senhor Jesus e disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para o judeu, essa frase era muito forte, porque uma pessoa quando pecava, tinha que matar um cordeiro. Qualquer judeu sabia, e Judas era judeu, quem pecava tinha que pegar um cordeiro e sacrificar o cordeiro, derramar o sangue do cordeiro. Ele não lembrou não. João Batista apontou para Jesus, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Judas Iscariotes, ele tinha uma chance, mas faltou a fé. Faltou a fé, ele achou melhor se matar. E se você, que ainda não é batizado nas águas, não se batizar, é como se você estivesse se matando. É como se você estivesse se suicidando. É como se você estivesse se destruindo. E o que é pior, uma destruição eterna. Por Deus, é o último domingo antes do batismo. Você não vai mais me ouvir falar sobre isso antes do batismo. É a última vez que eu falo antes do batismo. É a última vez. E eu posso dizer, é a tua última chance também. É a tua última chance de você falar, eu creio. Eu creio. Pastor, mas eu pequei tanto. Eu fiz tanta coisa errada na minha vida. Eu fui uma pessoa tão ruim, uma pessoa tão má. Será que existe para mim perdão? Será que existe para mim oportunidade, chance? Olha o que diz aqui, a primeira epístola de São João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E o capítulo 2 desta mesma carta diz assim, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo o mundo. Meu querido, minha querida, não importa qual seja o seu pecado, não importa. Você poderia até ser o traidor do Senhor Jesus, mas ainda não surgiu pecado que o sangue de Jesus não possa lavar. Só existe um pecado que não tem perdão, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não há resgate para esse tipo de pecado. Mas fora esse pecado contra o Espírito Santo, qualquer outro pecado pode ser perdoado. Hoje você vai tomar a sua decisão. Deus quer saber, fiz bem em mandar meu filho para morrer na cruz em teu lugar? Você tem entendimento do sacrifício do meu filho?
O Senhor Jesus também quer saber: será que você pode compreender o sacrifício que eu fiz para salvar a sua alma? Jesus quer saber. Você acredita na minha palavra? Jesus quer saber. Porque quem crer e for batizado será salvo. Você prova que crê se você se batizar. Quem não crer será condenado. Quem não crer não vai se batizar, lógico. Só vai se batizar quem crer. As pessoas que já são batizadas nas águas depois de adultas, fechem os seus olhos e entrem em oração. Entrem em oração agora. Eu quero que você, em espírito, não precisa manifestar em voz alta a tua oração, em espírito de oração, intercedendo por essa pessoa que ainda não é batizada, para que ela decida agora, porque é a última chance que ela está tendo antes do batismo. É a última chance. Interceda para que essa pessoa seja despertada, para que essa pessoa veja que a saída está na vida e não na morte. Igreja, vai orando em espírito por essa pessoa que ainda não desceu as águas, porque ela tem que decidir agora. Ela tem que falar agora: eu vou me batizar. Você que ainda não é batizado nas águas, Deus agora está deixando você decidir. Mas o desejo de Deus é que você se batize. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus quer que você se batize, porque foi Ele que inventou esse negócio de batizar. E o Senhor Jesus quer que você se batize, porque Ele, depois de ressuscitado, foi Ele que fez a regra: quem crer e for batizado será salvo. Ele quer que você se batize. Neste momento, os anjos de Deus, inclusive aqueles que Deus designou para te acompanharem aqui na terra, aqueles anjos que estão acampados à tua volta, eles também estão querendo que você se batize. E o Espírito Santo de Deus não faz outra coisa a não ser tocar no teu coração para que você se batize. Eu não entendo. Todo o céu e toda a igreja quer que você se batize. E você quer fazer a vontade do diabo. Porque só o diabo não quer que você se batize. Só o diabo não quer. Porque o diabo sabe que se você se batizar, você será salvo. Você vai escapar das mãos sujas do demônio. Você não vai fazer companhia para o diabo lá no inferno. Então, só o inferno não quer que você se batize. Mas a igreja quer, o Espírito Santo quer, Jesus Cristo quer, Deus quer, os anjos querem, o pregador quer. E você quer? Só está dependendo de você. Meu amado, minha amada, por Deus, esquece a tradição religiosa. Esquece esse negócio. Judas tinha religião também. A religião de Judas não resolveu nada. Esquece a religião dos teus pais. Esquece. Ah, pastor, mas eu sou filho de pastor. E daí, você já se batizou? Seu pai pode ser salvo, mas você não. Porque só vai ser salvo quem crer e for batizado. Você tem que se batizar. O céu está esperando agora essa tua resposta. Quantos estão sentindo? Quantos estão sendo tocados no coração? Se você agora, meu amado, minha amada, está sendo tocado no seu coração, é porque a oração da igreja está funcionando.
é porque o Espírito Santo está agindo. Então aí no teu coração, diga: eu vou me batizar. Aí no teu coração, secretamente, fala para Deus: eu vou me batizar. Meu Deus, eu virei aqui, sábado que vem, eu vou descer as águas, porque eu creio. Eu vou tomar posse da minha salvação. Diga isso aí no teu coração, declare isto: eu resolvi, eu vou me batizar. Declare isto no teu coração, diga: eu vou me batizar. Muito bem, todos que resolveram se batizar, todos que vão descer as águas no próximo sábado, porque creem que Jesus é o Filho de Deus e o seu Salvador pessoal. Todos que vão se batizar sábado que vem, ergue a mão direita bem alta. Oh, que maravilha! Que bênção! Meu Deus, quanta gente, quanta gente! Vamos aplaudir mais, igreja. Todos que vão se batizar, todos, venham aqui para frente conosco. Venham para cá. Venham para cá. Deus me mandou só fazer isso aqui na terra. E é o que eu gosto. E eu vejo neste momento que a mensagem que Jesus anunciou teve efeito na tua vida, porque vocês decidiram. Olha quanta gente. E está chegando mais, né, igreja? Olha quanta gente. E o povo vem. E o povo vem. Vamos ajoelhar aqui na frente comigo. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Feche os teus olhos. Olha assim: meu Deus e meu Pai, eu creio na tua palavra e eu confirmo a minha decisão. Eu declaro diante do teu altar que no próximo sábado eu voltarei aqui nessa igreja e vou descer as águas para tomar posse da minha salvação. Eu vou lavar os meus pecados, porque eu creio no Evangelho. Meu Deus querido, me sustenta com a tua mão poderosa e me ajuda nesta jornada. Se a minha alma for chamada antes do batismo, então eu confirmo ao Senhor a minha decisão. Leve em consideração, porque se nada acontecer, se eu estiver vivo, eu descerei as águas em nome do Senhor Jesus para receber o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.